Olá, queridos amigos da TV Online de Santo André. Mais uma vez, estamos juntos para prosseguirmos a nossa maratona dessa história fantástica que nós temos em comum. Todos nós, seres humanos, temos essa mesma história. E isso é muito importante e digo mais, sei lá, é confortante também quando nós entendemos da onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos seguindo. Muitas vezes perguntamos o que será que eu fiz para ter tamanho karma? E essa é uma pergunta que nós só poderemos responder quando nós entendermos as nossas origens. Caso contrário, nós ficaremos tipo nadando, e quando chegamos na praia nós estamos muito cansados, já não queremos mais fazer nenhum levantamento da nossa própria história, da nossa própria condição. Como eu tenho falado, nós temos aí uma estrada imensa no nosso passado e que nós fomos desenvolvendo aptidões cada vez mais, chegando ao momento em que, depois de tantas evoluções que foram lentas, mas em determinado momento nós tivemos, né, um desenvolvimento fantástico, quando nós chegamos na condição de Homo sapiens sapiens. Só que para nós chegarmos nessa condição, nós tivemos ajuda, nós tivemos um empurrãozinho, nós tivemos uma condição diferenciada em nosso próprio gene. E aí nós vimos que então surge, né, aquele que foi o protótipo que dentro da Bíblia, tanto a judaica como a nossa Bíblia, né, cristã, onde eu englobo tanto a Igreja Católica quanto os protestantes, tem aquela história, né, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E isso, né, nós tivemos, eu pelo menos, né, dentro da minha educação protestante, eu tinha isso muito sério dentro de mim, muito visível, que realmente foi em 6 dias, dentro daquela minha visão infantil. Aí quando eu comecei a entender as coisas, quando eu comecei a perguntar, primeiro veio o total desinteresse a respeito de qualquer assunto relacionado com religião, com coisas assim. Então primeiro veio o desinteresse, depois veio a curiosidade. E essa curiosidade fez com que eu levantasse todos esses dados e acompanhando sempre aquilo que está narrado na Bíblia. Por isso é que eu estou falando agora desse casal modelo que conhecemos como Adão e Eva, embora não haja escrito em nenhum versículo que o nome dela foi dado Eva. Adão também não há referência que seja ali. Se nós lermos, nós vamos ver que não existe versículo que se refiram a Adão e Eva. Então, esses dois personagens importantes, eles formaram o protótipo da nossa humanidade como sapiens sapiens, nos trazendo digamos assim, um arrojo, né, na nossa evolução, na nossa intelectualidade, e assim, como nós vemos, né, escrito na narrativa da Bíblia, eles moravam no Jardim do Éden. Esse Jardim do Éden era maravilhoso, né? Era um local paradisíaco e, inclusive, eu até trouxe aqui, né? Se alguém quiser, pode procurar no livro da Gênese, do Antigo Testamento, no capítulo 3, nós vamos ver assim, né? 3 em diante, ele vai falar assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, e assim que Deus disse, não comerás de toda árvore
do jardim. Então, a serpente pergunta, né? Foi isso que te disseram? Não coma da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente você não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que você comer, teus olhos se abrirão, e você será, ou vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Paramos aí, então aí é do 1 ao 5, né? E por que a serpente? E olha, essa serpente, a impressão que dá, porque é uma lenda, ela é uma lenda porque cobra não fala, serpente não fala, né? Então, lógico que ficou uma coisa assim meio... Mas era o Satanás que se travestiu ali, né, de serpente e levou essa, sei lá, né, uma maldição para a humanidade, quem sabe, mas tudo tem uma lógica e uma explicação. Nós sabemos que várias partes da medicina, ou vários setores da medicina, eles têm a serpente como símbolo, a medicina. Se você procurar na psicologia, o símbolo da psicologia tem a cobra. Então, todos os símbolos de conhecimento e sabedoria vêm com a serpente, né? O símbolo da medicina, né, que vem a serpente de Asclépio, né, que na verdade era filho de um deus, e ele estava assim, ele fazia, né, ou queria, né, que todos se curassem. Então, por isso ele foi dado como o Deus da saúde, da sabedoria, da regeneração e da cura. Então, é isso que é a simbologia daquela serpente de Asclépio na medicina. E por aí vai. E tantos outros. Se nós formos procurar, tem todos os lugares, tem a serpente na América Central. Nós temos a serpente também, que era o deus, serpente alado, o emplumado, que era o deus Quetzalcoatl, né? Que era, na verdade, um dos filhos desses deuses que nos trouxeram esse aprimoramento no nosso DNA. Aí dá a impressão que isso daí tudo é uma fantasia muito grande. Não, a ciência está demonstrando isso. A ciência mostra, né, que nós tivemos realmente a interferência e nós somos seres híbridos, porque existe alguma coisa no nosso DNA que é meio indecifrável ainda. Aí, como tudo que se refere à ufologia, ou tudo que se refere a coisas que a ciência ainda não tem a visão exata, entra como se fosse, sei lá, teoria da conspiração, ou como se fosse coisas sabe, de pessoas que são voltadas, né, ou para feitiçaria, ou para magia, ou para essas coisas, né, que ninguém explica, o esoterismo, quando na verdade não. Então nós percebemos que com o passar do tempo, nós todos já temos uma certa liberdade. Em primeiro momento, evidentemente, nós somos sujeitos à imposição de acreditar naquilo que queriam que nós acreditássemos. Por exemplo, o caso da serpente. A serpente era o diabo. Mas eu vou abrir um parênteses e vou contar um pouco da história da serpente, coisas que eu também já fiz em programas anteriores, falando dessa serpente. Quando nós recebemos a visita desses irmãos de um outro mundo, eles tiveram, por algum tempo, né, eles não como se diz, não intervieram na
raça nativa, que era o ser humano da Terra. Mas pela necessidade de mão de obra e tudo mais, que também já falei em outros programas, foi então feito, né, esse ser híbrido. Pega um nativo da Terra e começa a fazer, né, o enxerto com o DNA deles. E deu certo, deu maravilhosamente certo. Então vem essa pessoa maravilhosa, né, bonita, perfeita, capacitada, né, de entendimento, facilidade de aprendizado, uma série de coisas que nós ficamos conhecendo aqui, né, no nosso mundo judaico-cristão, de Adão. Né? Mas, na verdade, o nome dele era Adamu, ou Adapa, em alguns livros. E aí, até falei de como, né, foi feita a sua companheira, que nós conhecemos como Eva. Bom, então, eles estavam criados. Nós vimos que isso foi feito em laboratório, por eles e tudo mais. Quando o primeiro ser, né, que veio aqui em missão, né, que era o filho do Pai do Céu, que era Anu, então o primeiro filho dele veio e que era Enki. Enki, ele chega e ele faz uma mirrissagem, né, ou seja, ele vai para o mar, né, o seu veículo espacial vai para o mar, então ele sai do mar. Então ele sai do mar e por isso que existe o deus Dago, que é o deus peixe. Então toda cultura que eleva um deus em seu panteão tem um fundo de verdade que nós temos que investigar. Então esse Enki, ele com o filho dele, né, e também com a sua irmã, eles vão fazer, né, este novo ser em laboratório, cuidadosamente, e dá certo e faz também a sua companheira. Então é o casal que está lá no Éden. E pelo relato da Bíblia, o que nós entendemos? Que veio a cobra e falou para Eva: por que você pode comer de todos os frutos? Eu posso. E por que você não come? Ah, porque aquele que está no meio, quer dizer, aquele que está no centro, aquele que está, né, lá. Então tem a periferia, aquele que está no centro, daquele nós não podemos comer, porque ele disse que nós morreremos. E a serpente falou: não, certamente vocês não morrerão. Então eu vou parar por aqui para elaborar, então, essa ideia que é mais plausível. Quando esse casal, eles estavam já ali nesse paraíso, o deus Enlil, que era o senhor do comando, ele não era favorável à mestiçagem. Ele não queria ter laços com os seres nativos, porque ele seria responsável pela nova raça que surgiria. E como ele era o senhor do mando, ele era o governante, né? Todo mundo tinha que obedecê-lo. Então, isso foi feito meio escondido, e quando ele soube, ele ficou muito bravo, mas o Pai do Céu, ele aprovou. Então, ele aceitou porque ele era extremamente obediente ao Pai do Céu, do qual ele era representante aqui na Terra. Quando ele aceitou, ele falou: bom, como vocês vão fazer esses seres para trazer o trabalho? Aí falaram: olha, nós vamos fazer assim, uma reprodução, né? Nós vamos pegar as enfermeiras que nós trouxemos, né? Era o total, parece que de 14, e nós vamos fazer essa inseminação artificial e elas vão gerando meninos, porque eles tinham como fazer a sexagem ali, né, na fecundação in vitro. Então, nasceram os 14, mais 14, mais 14, só que a demanda de trabalho era muito grande. E aí eles se reuniram, ele, a irmã e o filho, e chegaram à conclusão que era melhor eles mesmos reproduzirem, eles mesmos, o casal. Então, que eles tivessem liberdade para se reproduzir. E assim, naturalmente, sairia, né,
a raça híbrida com qualidade. E foi o que aconteceu. Então, eles deixaram, né, que o casal se reproduzisse, e realmente se reproduziram. Isso tudo estava lá no Edim. Então, isso, lá na Suméria, esse lugar é dito como E-Dim, né, que significa esse paraíso que nós conhecemos como Jardim do Éden. Quando eles começaram a se relacionar e tudo mais, a Eva, a suposta Eva, que nos cilindros, né, nas tabuletas sumérias, ela tem o nome de Titi. Então, ela percebeu que ela era diferente das nativas, que ainda eram animalizadas, aquelas nativas. Então, ela começou a perceber que essa diferença, né, que ela tinha, trouxe para ela a necessidade dela se cobrir, dela esconder a sua nudez. E tanto ela como ele se cobriram, realmente fizeram roupas para eles. E isso tudo com o consentimento do trio, que era a Enki, Ninjinzida e a Ninti, que era a Niursag. E ela, então, eles viviam bem, foram se reproduzindo. E lógico que outros foram aparecendo também. E quando, num dia, Enlil, o senhor do comando, estava passeando pelas redondezas, dando os seus passeios, né, de averiguação, ele percebeu que a raça tinha se expandido, a raça híbrida tinha se expandido. E ele ficou muito nervoso. Ele ficou muito nervoso porque ele sentiu o peso da responsabilidade sobre uma nova raça, o qual eles tinham sido, né, os autores. Eles tinham interferido. E ele ficou muito bravo, ele procurou o Pai do Céu para falar sobre esse absurdo. E o Pai do Céu, muito sensato, falou para ele: meu filho, porque eles acreditavam num Criador de tudo que existe. Eles acreditavam que esse Criador era insondável, mas que tudo ocorria conforme a sua vontade. Então, esse pai chama esse filho, que é Enlil, que era o governador geral, e falou: meu filho, se isso foi possível, foi pela vontade do Criador. Não fomos nós, mas sim ele permitiu. Então, vamos deixar fluir. Ele, a contragosto, falou: bom, se o papai do céu falou, tá falado. E aí, tudo fluiu. Então, na verdade, a serpente que fala na Bíblia, que foram esses três. Enlil, que não queria, né? Enki, que admitiu, assim como sua irmã, aliás, 4, né? Porque que permitiram foram 3. É o Enki, o engenheiro, né, em genética, seu filho também, engenheiro em genética, e a sua irmã Ninti, né, que também era médica em genética. Então, esses 3 permitiram. E ali, eu não sei como foi que Moisés trouxe ou captou esse aprendizado, eu não sei aonde ele buscou a fonte, porque foi ele que escreveu. Ele falou que a serpente falava. Aí, esses seres que vieram para cá, eles são tidos como reptilianos. E esses reptilianos, quando fala em reptiliano, a gente já acha que é uma cobra, que é um lagarto, né? Mas isso eu falo no próximo episódio dessa série. Então, na verdade, a serpente era esse deus Enki, porque foi ele que ordenou, né? Os outros simplesmente anuíram, ele ordenou. Então, eles começaram a procriar. E aqui, quando ele diz que não era para comer da árvore, não tem nenhuma especificação, se era laranja, maçã, jabuticaba,
não era para comer daquela árvore do centro, que era do conhecimento do bem e do mal. E a partir do momento em que a inteligência humana foi elevada, que nós recebemos esse aprimoramento, eu digo nós como humanidade, né, através do nosso DNA, então nós começamos a entender mais coisas, começamos a nos tornar responsáveis pelos nossos atos. Então, a partir daí, nós conhecemos, sim, o bem e o mal, nós podemos dominar o rumo que nós caminharemos ou tomaremos. Então, na verdade, essa serpente, ela não era uma serpente, ela era um ser considerado um Deus que permitiu que os homens, né, aprimorados, se multiplicassem, se replicassem, né, e cada vez mais se expandisse enquanto uma nova raça na Terra, que depois vai perder um pouquinho essa essência que nós veremos logo adiante. Então, no próximo programa, não percam essas emocionantes passagens que é a nossa história, que foi sempre muito mal contada, tá bom? Eu tenho um livro que eu escrevi que fala a respeito disso. E é bem interessante. Eu agradeço a vocês. Até a próxima e um grande beijo, muita paz.